Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado e que veremos grandes coisas do Senhor acontecendo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa e em todos os nossos projetos. Senhor, tira do nosso caminho toda nuvem de distração, tira do nosso caminho tudo aquilo que não nos deixa ver aquilo que Tu tens reservado para a nossa vida. Meu Deus, toda pessoa que está enfrentando um combate ou que nesse momento, Senhor, nesse momento está se sentindo atacada ou roubada ou de alguma maneira, Senhor, injustiçada, que o Senhor entre com provisão, entre com milagres, venha intervir na vida dessa pessoa. Eu oro, Pai, para que grandes mudanças aconteçam. Eu oro para que a vida do Senhor manifeste e que essa pessoa seja tocada por Ti. Essa pessoa seja tocada, a sua casa seja tocada, a sua família seja tocada pelo Senhor. Eu oro, Senhor, para que todo tipo de bloqueio espiritual, para que todo tipo de impedimento na vida dessa pessoa não prospere, não vá em frente, mas que neste momento o Senhor abra caminhos para ela, o Senhor dê oportunidades a ela. Eu oro, Senhor, por novos começos, novas portas e muita saúde, no nome de Jesus. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ela, a mão do Senhor está sobre ti. Ser tocado, ser tocada em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Quando eu comecei na oração aqui, eu senti uma dor bem aqui atrás, bem aqui, nessa região das costas. E eu quero declarar saúde sobre você que está com essa dor aqui nas costas, do lado esquerdo. Eu declaro saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, uma palavra sobre a tua casa, e a palavra é maturidade. Nós precisamos de maturidade. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso é uma lei de Deus para a nossa vida. Maturidade espiritual. Maturidade para mudar o comportamento, para ter mais sabedoria. A experiência que produz um amadurecimento. Infelizmente, que muitos passam a vida inteira sem amadurecer, porque lhes falta a sabedoria divina, lhes falta entender o que Deus está mostrando a eles. Ter maturidade, tanto emocional quanto espiritual, é ser um filtro e não uma esponja. Você tem que começar a perceber as coisas e amadurecer. Você tem que entender. O apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Coríntios. Ele diz: antes eu era um menino, agora eu sou já um homem e eu entendo as coisas de uma maneira diferente. A maturidade não é um atributo que vem com a idade, não. É uma lei espiritual. A maturidade é uma lei espiritual que pode ser praticada em qualquer fase da vida. E chegar a uma maturidade é ter o conhecimento adequado e também saber de como se posicionar diante das questões da vida. Você sabe que um menino, quando ele está diante de certas situações, ele fica com medo, ele age impulsivamente, ele age sem pensar no outro. Agora, um homem não. Ele vai pensar em
como não atingir de forma negativa as pessoas que ele ama. Ele vai ter cuidado com a situação, ele vai entender que a situação exige sabedoria, exige lidar com uma maestria. E essa é uma característica comum que pessoas que são maduras, elas sabem se controlar emocionalmente, para que as tempestades externas não sejam, de alguma maneira, interiorizadas. Ter maturidade significa fazer o que precisa ser feito e não apenas o que queremos. Quando você alcança maturidade na sua vida, você não pensa, exclusivamente no ganho. Não, você sabe que além do ganho, você precisa continuar semeando, porque há pessoas que acabam desfazendo relacionamentos, tudo por dinheiro, tudo porque querem ganhar, mas a maturidade nos ensina que não se trata só de ganhar, não se trata só de dinheiro, mas de manter as relações. Abandonar as coisas de criança é buscar todo dia agir como adulto, como uma pessoa madura. Maturidade. É com essa maturidade que nós somos úteis para a Igreja de Cristo, que nós somos úteis para a sociedade, somos úteis para dentro da nossa casa. Não entramos em qualquer conflito, conhecemos bem a nós mesmos e tratamos as pessoas da melhor maneira possível, porque aprendemos uma verdade na vida, que tudo que plantarmos, vamos colher. Tudo que plantarmos, vamos colher. Uma pessoa imatura, ela não mede as consequências da sua impulsividade. Ela não mede as suas palavras. Ela não é responsável por aquilo que ela fala. Eu vejo muitas pessoas imaturas no uso dos dons, imaturas com, as bênçãos que Deus entregou a ele, as bênçãos que Deus entregou a ela. Eu digo para você, quanto mais Deus me dá influência, quanto mais Deus me permite, alcançar mais pessoas, mais eu me sinto pressionado e ao mesmo tempo responsável por tudo aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos. E eu entendo uma coisa, em 1 Coríntios 13, 11, a Bíblia diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Uma pessoa madura, ela aprende a lidar com os processos. Quando eu era menino, eu me preocupava em estudar, eu me preocupava em fazer as minhas tarefas de casa e viver a minha vida. Hoje eu sou homem, eu tenho responsabilidade dentro de casa, eu tenho que alimentar os meus filhos, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que protegê-los, eu tenho que proteger a minha esposa. Por quê? Porque eu não sou mais um menino, eu sou um homem agora. Isso é maturidade. Maturidade é você entender que o nível de responsabilidade sua é maior. O nível de responsabilidade é maior. Então, você não pode fazer, qualquer negócio apenas observando o seu lado da história e não olhando para todo o contexto. Você passa a fazer negócios melhores, você passa a se posicionar melhor na vida, porque você tem agora uma família. Tem pessoas, que elas já têm até uma certa idade, mas nunca amadureceram, continuam fazendo as coisas de menino, pensando em si, pensando na sua carne, pensando, naquilo que é bom no momento, mas esquecem que existe um futuro. Existem muitas formas de você reagir ao que acontece na vida. E você pode agir como um menino fugindo, ou você pode agir como um homem aguentando as consequências. Que quando Jesus me chamou para o ministério, quando Jesus me chamou para
viver esse propósito que eu vivo hoje, Ele não me falou das lutas, Ele não me falou das perseguições, Ele não me falou da inveja, porque eu ainda era menino. A partir do momento que eu fui caminhando na fé, eu fui vendo, sabe, que servir a Deus e cumprir o propósito não é uma coisa tão assim poética, né, como antes eu imaginava. Hoje eu vejo como responsabilidade. A resiliência me é exigida, eu ser uma pessoa resiliente e colocando Cristo acima de mim, acima da minha reputação, acima da minha integridade. O nosso nível de maturidade, ele determina as nossas reações com as pessoas. Porque como um moleque, como um menino, você poderia buscar satisfação, ir para a lei do olho por olho, dente por dente. Se te bateram, bate de volta. A maturidade, ela me ensina diferente. A maturidade me ensina que se te baterem numa face, você tem que oferecer a outra. Que por amor a Cristo, você tem que aguentar quando você é perseguido, quando você é injustiçado. A maturidade me ensina a olhar para Cristo, a ter uma atitude diferente. Já quando eu era menino, talvez eu não suportaria algumas coisas. Talvez você, sabe, esteja se sentindo fraco ou fraca. E Deus manda dizer para você que você tem que amadurecer na sua fé. Você não pode ser mais aquela pessoa inconstante que quando alguém tira o seu brinquedo ou quando alguém diz um não para você, você vai chorando, sabe, para o colo da mãe ou para o colo do pai. Você não pode fazer isso. Você tem que amadurecer. Talvez seja o momento, sabe, de você se posicionar e dizer: eu não vou chorar, eu não vou me magoar, eu não vou ficar com medo disso que aconteceu, porque eu sei em quem eu tenho crido. Está na hora de amadurecermos, está na hora de termos uma fé constante, não aquela fé, sabe, que qualquer um nos bate e a gente já fica pensando que estamos sendo, de alguma maneira, injustiçados e que não tem mais nada a que ser feito a não ser chorar. Não, você pode confiar em Deus. A sua fé madura, ela sabe que Deus é justo. A sua fé madura sabe que Deus não abandona você. A sua fé madura diz que as Escrituras estão aí para lhe auxiliar, para lhe dar suporte, para lhe fazer vencer. E que você pode vencer isso. Você pode vencer essas adversidades na sua vida. Não deixe problemas pequenos se transformarem em problemas gigantes por causa do seu orgulho. Eu quero que você grave isso que eu vou lhe falar. Cada pessoa decide o seu destino. A maturidade, ela nos faz entender que tomar a decisão certa envolve também pensar nas pessoas, da sua casa, da sua família. Por isso, não tente de alguma maneira, sabe, fazer uma coisa infantil agora, que lá na frente vai dar problemas para você. Você não pode mais fazer negócios com uma mentalidade infantil. Você não pode mais reagir às pessoas com uma mentalidade infantil. Você tem que ter maturidade. E essa maturidade você alcança, sabe, experimentando o que a palavra de Deus diz para você. Deus ensina a cada um de nós. As experiências da vida nos tornam mais experientes, mais maduros. Maturidade é você poder chegar em um lugar de posicionamento. De posicionamento onde você sabe se posicionar, você sabe das suas responsabilidades e você também defende uma família, você defende uma causa e Jesus é a sua bandeira. Cada um escolhe o seu destino com suas palavras, com as suas atitudes. Seu nível de maturidade vai determinar como será o seu futuro, como será o seu amanhã. Seu nível de maturidade. Você sabe que uma atitude infantil vai custar caro para você no futuro. Uma atitude infantil, mas uma atitude madura
pode abençoar o teu amanhã. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha ajudado você e você possa refletir. Está na hora de amadurecer nas suas emoções, amadurecer na sua fé, amadurecer como pai de família, como mãe, como servo de Deus, como serva de Deus, sabe? Ter mais cuidado com as coisas, porque você vai prestar contas diante de Deus, assim como eu. Todos nós vamos prestar contas da nossa infantilidade, da maneira errada como nós nos posicionamos diante de certas coisas. Por isso, seguimos firmes, confiando no Senhor nosso Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero falar com uma mulher aí, a mãe do Bernardo, que está me ouvindo, e Deus manda dizer para você: cuide do seu filho, cuide das associações dele, das amizades que tem cercado ele. Deus quer dar um livramento para o Bernardo. O Bernardo foi apresentado diante de Deus, ele quase morreu na infância dele, mas o Senhor o guardou. O Senhor tem um grande plano na vida dele. O diabo quis ceifar a vida do Bernardo, mas o Senhor tem propósito na vida do Bernardo. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me deu uma palavra sobre uma pessoa que está aí ao vivo e que faz aniversário dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto essa pessoa faz aniversário. Já fez, na verdade, né? E Deus manda dizer para essa pessoa: escuta aí, você que faz aniversário dia 15 de agosto, Deus te visita nessa hora. E eu vi você, sabe, vencendo um grande obstáculo na sua vida. Um grande obstáculo. O Senhor está te dando vitória agora, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero declarar uma palavra profética sobre uma pessoa que hoje teve uma grande decepção. Uma grande decepção, algo que ela estava aguardando que desse certo, deu errado. E o Senhor manda dizer para você: não é tempo de você desistir. Não é tempo de você desistir, porque essa causa não está perdida. Essa causa não está perdida. Deus manda dizer para você: essa causa não está perdida. Tem uma pessoa que está aqui ao vivo também. Ela tem sonhado com coisas nojentas. Tem sonhado com coisas nojentas. E Deus manda dizer para você que isso que você tem sonhado, na verdade, é um problema que você tem que resolver. É um problema que você tem que resolver e que você não pode ignorar. Deus está falando com alguém que está aí junto comigo nesse momento. Eu quero declarar o Salmo 91, certo? Quero declarar o Salmo 91. Nós estamos 50 dias de oração, orando por novos começos, novas portas e muita saúde. Quero pedir a você que está aqui, por gentileza, que você deixe a sua curtida nessa oração. E eu gostaria que você me ajudasse compartilhando essa oração com 7 pessoas. Eu gostaria que cada um que está aqui pegasse o compromisso, sabe, de realmente compartilhar com 7 pessoas. Eu quero declarar que por 7 caminhos toda a maldade vai embora. Por 7 caminhos todo mal contra você vai bater em retirada, no nome de Jesus. Também quero pedir que você ore por nós. Estamos com compromisso com a TV. Toda vez que eu quero parar com a TV, certo? Alguém vem me dar um testemunho da TV. E renovei por mais um mês com a Rede TV e com a Bandeirantes. Eu estou até janeiro. Como eu tenho dito para vocês, não sei até quando, certo? Eu tenho feito o meu melhor, Deus sabe. Através dos meus livros, dos meus eventos, eu não tenho parado. E tenho pedido a Deus que Deus levante pessoas para nos ajudar nessa grande obra. Porque é uma grande obra. Amém? É uma grande obra. É por isso que você não vê eu parar. Amém? Você não vê eu parar. Eu estou numa grande obra. E tenho 2 recados importantes. Quinta-feira agora tem culto dos empreendedores. Vai ser aqui na nossa igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, eu quero convidar e convocar todos os empresários, empresárias, empreendedores que venham estar com a gente. Nessa quinta-feira eu vou fazer uma oração especial pelo teu comércio, pelo teu negócio, pelos teus projetos, certo? Eu vou fazer uma oração profética e vai ser uma bênção. E hoje também, quando acabar a oração aqui, eu estarei começando um curso de dons espirituais com 35 aulas, certo? Muitas pessoas me pediram. Eu já tenho um curso aqui no YouTube para quem é membro do canal, mas eu quero, como Deus me deu mais revelações ao longo do caminho,
Eu quero trazer novas revelações sobre os dons, aquilo que eu aprendi nos últimos anos, sobre os dons espirituais. E se você quiser se tornar membro do canal, você vai poder participar da live hoje, tá bom? Muito bem, Salmo 91. E você que não conhece meu site, vá lá, www.profetavinicius17.com.br. E eu quero pedir aos intercessores que estão aí, junto comigo nesse momento, todos que são intercessores, ok? Ore pelos meus programas de televisão. Enquanto eu estiver na televisão, ore por mim para que Deus me ajude, certo? Não só pelos compromissos financeiros da televisão, mas também para que eu consiga cumprir o meu propósito. Cada um tem o seu propósito aqui na vida, e o meu é ensinar as pessoas a ouvir a Deus e a interceder. E eu estou fazendo isso. Deus sabe, estou me esforçando, irmãos. Irmãos e amigos, né? Eu estou me esforçando. Deus sabe que eu estou me esforçando muito para isso. Mas eu preciso da oração de vocês. Me ajudem em oração. Amém? Me ajudem em oração, em nome de Jesus. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. A Vânia me mandou o seguinte testemunho, presta atenção. No ano passado, comecei a orar no propósito para minha nora engravidar. Ela, com 33 anos, tinha perdido já 2 vezes o bebê. A última foi depois que estava casada com meu filho. Orei às 6 horas e às 18 horas todos os dias. E agora, dia 13, nasceu a Helena, uma princesinha com os pais muito felizes. Olha como Deus opera milagres. Mulher que não conseguia engravidar, está engravidando para a glória de Deus. Amém? Olha quanta coisa acontece aqui nas orações, quantos milagres acontecem. Você vê como você precisa orar, há milagres acontecendo aqui. A mão do Senhor está aqui nessas orações e eu glorifico a Deus por isso. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Amém? Muitas pessoas têm perguntado para mim sobre as minhas lives de sonhos, né, de direção profética nos sonhos. Eu não tenho feito. E eu não tenho feito por um único motivo. Eu tenho gravado muito e estamos em 2 televisões, certo? E eu também estou escrevendo livro. Então, está muito intenso, certo? Está muito intenso e eu também tenho meus compromissos com a igreja, eu sirvo a igreja e durante toda a semana a gente, se movimenta muito, eu tenho minhas lives aqui também, então eu estou fazendo o meu melhor, eu estou num tempo na minha vida que eu estou acelerado para poder cumprir meus compromissos, muitos compromissos, amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar e se você quer buscar entender um pouco mais os sonhos, lá no meu canal, eu tenho, no meu site, eu tenho esse livro aqui, que é o livro Sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar. Mas, profeta, eu precisava da sua ajuda na interpretação de um sonho. Bem, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe ajudar e você vai conseguir, amém? Entender o que Deus está querendo falar com você através dos sonhos. Amém? Muito bem. Deixa eu orar por você e te abençoar nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai,
há uma unção de Deus que está aqui. E eu quero te pedir, toca com teu poder na vida de cada pessoa que está aqui. Toca com teu poder, com a tua graça. Que cada pessoa que está aqui nessa oração seja visitada por ti. Meu Deus, as amarras espirituais que mantêm pessoas em cativeiros espirituais, eu quero declarar que essas amarras estão por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu quero cancelar toda obra do mal contra a vida dessa pessoa e declaro que nenhum mal prosperará na vida dela, nenhum mal prosperará na casa dela, na família dela. Senhor, cobre com o teu sangue esta família, que todo mal e toda maldade seja desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória para essa pessoa, Senhor. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família, e que todo laço do inferno seja cortado agora no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que tudo que tem se levantado contra essa pessoa não prospere. Eu digo para o mal, não vai prosperar na casa dessa pessoa. Nenhuma maldade vai prosperar, nenhum intento maligno, nenhuma inspiração maligna contra a tua família, contra teu casamento vai prosperar. Eu quero declarar a partir de hoje que novas coisas vão começar na tua vida. O novo de Deus vai começar uma nova estação, um novo tempo, um novo trabalho, novas oportunidades, novas relações. Eu quero declarar o novo de Deus. Jesus pode dar o novo, o vinho novo. O novo Deus pode liberar sobre a tua vida, que você receba agora em nome de Jesus, e que novas portas se abram para a tua vida, novas portas se abram para a tua casa. Também quero declarar saúde sobre teu corpo físico, que toda enfermidade, câncer, dores no corpo, nódulos, rendam-se a Jesus Cristo agora. Eu digo a todo mal, renda-se ao nome de Jesus Cristo agora. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti, a mão do Senhor está sobre a tua família. O Senhor te fará prosperar em todas as coisas, o Senhor te fará prosperar em todas as coisas. Grandes coisas acontecerão na tua vida, grandes coisas acontecerão na tua família, no nome de Jesus Cristo. E eu quero cancelar toda seta maldita lançada contra a tua mente, lançada contra o teu corpo físico. Eu declaro sem efeito toda influência espiritual contra a tua vida, toda influência espiritual contra a tua casa. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, e eu declaro, grandes coisas vão acontecer na tua vida. Há pessoas que vão ter agora, nesse momento, manifestações da presença de Deus, vão sentir o toque de Deus na palma das suas mãos, vão sentir o toque de Deus sobre seu ser, a unção de Deus, a presença de Deus tocando a tua vida. Toque-os, Jesus. Toque-os com teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Remova o peso espiritual de cima deles e traga alegria, traga força, traga avivamento, traga um alento para essa pessoa, Pai. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A Deus a glória. A Deus o louvor. A Deus a glória. A Deus o louvor. Quero pedir para você, não esqueça de compartilhar com 7 pessoas ou mais, por gentileza. Não esqueça de compartilhar essa oração de hoje. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 e 7 da manhã, estarei junto com vocês. E aqueles que são membros do canal, daqui a 5 minutos eu vou entrar ao vivo. Quem é membro do canal, daqui a 5 minutos eu vou entrar ao vivo. Um abraço para você, que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E que a mão de Jesus Cristo esteja em todas as áreas da nossa vida. Senhor, libera das tuas bênçãos, libera do teu poder, do teu sobrenatural. Guarda o nosso coração, nos ajude em nossas decisões e nos dê visão, Senhor, visão espiritual do nosso amanhã,
das coisas que estão ao nosso redor, para que possamos discernir a Tua perfeita vontade. Senhor, livra-nos de toda a maldade, livra-nos de toda a inveja, livra-nos, Pai, daqueles que projetam o mal, e te pedimos, ó Deus, como os Teus olhos estão onde nossos olhos não estão e Teus ouvidos estão onde os nossos não estão, nós te pedimos, traz livramento para a nossa vida, traz proteção sobre a nossa casa e traz provisão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você, porque eu creio que essa palavra é uma palavra profética para o seu caminho. Como é fácil nos distrairmos em nossa caminhada, como é fácil sairmos de uma direção do Senhor, por causa da pressão dos homens, por causa da pressão das adversidades, das tempestades, dos barulhos aqui desse mundo. Você tem que entender que o foco é uma coisa importante na vida. Você ter foco de conquistar, foco de viver o seu propósito, foco de agradar a Deus acima das tuas vontades, acima das tuas razões. O foco, ele vai determinar o resultado da sua obediência, daquilo que Deus colocou no seu coração. Deus tem coisas preparadas para a nossa vida, mas é fácil desfocar. É muito fácil você, tirar a sua atenção do caminho, do propósito do Senhor na tua vida, da obediência que você deve ter para conquistar as bênçãos de Deus, para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida e começar a dar ouvidos a outras coisas. E eu tenho aprendido uma coisa que o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem falado muito comigo sobre defender aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Defender, cumprir aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Eu estava conversando com um pastor muito experiente e eu perguntando para ele: pastor, como é que o senhor lida com as críticas, com as perseguições? Já viveu muito mais anos do que eu aí na vida e já viveu muito do seu propósito. E aquele pastor de idade disse assim para mim: foca no que Deus colocou na sua vida. Foca no que Deus colocou na sua vida. E daí, quando eu estava fazendo meu devocional nessa manhã, eu estava lendo aquela passagem aonde a Bíblia diz que se levantaram contra Jesus, porque Jesus estava curando as pessoas e libertando as pessoas e transformando a vida das pessoas, e estavam lá a todo momento contra Jesus. E a Bíblia diz que eles se reuniam, faziam grupos para atacar Jesus. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, olha que tremendo isso, a Bíblia diz que duas coisas aconteceram quando Jesus ressuscitou Lázaro. Teve um grupo que se converteu e teve um grupo que foi correndo falar para os judeus o que Jesus tinha feito. E eles se reuniram, olha só, para fazer alguma coisa contra Jesus. Eles se reuniram para fazer alguma coisa contra Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: toda vez que você estiver no seu propósito, o inimigo, ele vai se reunir com outros inimigos para tentar parar você. Você pensa que não existem reuniões que estão acontecendo para difamar você? Reuniões que estão tentando lhe derrubar, querendo tirar o seu lugar, querendo tirar você do propósito eterno. O inferno faz suas reuniões. O inferno faz as suas reuniões. Não esqueça disso. É por isso que nós temos que permanecer em oração. E quando eu olho para a vida de Daniel, eu me inspiro na vida de Daniel, porque Daniel, ele não parou de fazer o que ele tinha que fazer, mesmo diante das críticas e dos opositores. Você sabe que em qualquer meio que você trabalha, não importa se você trabalha num banco,
ou se você trabalha numa repartição pública, ou se você trabalha numa igreja, não importa onde você trabalha, lá vai ter essas reuniões, sabe, para acabar com você. Infelizmente existe. Nós sabemos que não é todas as pessoas, mas o inimigo ele consegue colocar no coração das pessoas um ódio, uma raiva, sabe? Para perseguir você, para atacar você, para tirar aquilo que foi Deus que colocou no teu caminho. A Bíblia diz que a raiva das pessoas com Daniel era muito grande, porque Daniel estava crescendo, Daniel estava prosperando, Daniel iria alçar voos maiores, havia projetos maiores do próprio líder dele em relação a ele. Daniel se destacava. Pessoas que se destacam são atacadas. Pessoas que se destacam, elas são muitas vezes alvo de reuniões do inferno. Nós sabemos que não são todas as pessoas que participam dessas reuniões, mas o inimigo, ele vai tentar de alguma maneira calar você. Ele vai tentar de alguma maneira lhe travar, lhe impedir, sabe, que você continue no seu propósito. E a coisa que eu mais encontro são pessoas que carregam coisas de Deus na vida delas, mas que pararam de usar o que Deus deu a elas, porque foram de alguma maneira, sabe, barradas às vezes por uma liderança ou barradas por um espírito de crítica, por um espírito de contrariedade. Olha só, o inferno, ele se reúne para combater algo bom, para combater algo de Deus. A Bíblia diz que fizeram isso com Jesus. Se reuniram para tentar parar Jesus. O que a gente vai fazer com esse homem que está fazendo milagre? O que nós vamos fazer com esse homem que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias? Está todo mundo falando, e agora? O que nós vamos fazer? É por isso que eu tenho pregado uma coisa, que na nossa unidade nós somos mais fortes. Na nossa unidade nós somos mais fortes. Porque o diabo vai tentar dissuadir, o diabo vai sempre tentar dissuadir um projeto de Deus por meio das suas reuniões, das suas resistências, das suas críticas, sabe, dos escândalos e de outras coisas. Mas nós precisamos, como povo de Deus, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos ajudar os irmãos que estão caídos, nós precisamos ser um povo mais unido, nós precisamos, sabe, realmente estar juntos em oração, lutando pela fé, pela bandeira do Evangelho, porque se nós queremos vencer, nós precisamos estar com um só coração, num só espírito. Eu tive um testemunho hoje pela manhã, eu não sei quem estava na minha oração de manhã, mas gente, é impressionante. Impressionante, sempre falo para as pessoas, esteja ao vivo comigo, 6 e 7 da manhã e 18 horas. E pessoas que oram, e isso é claro, pessoas que oram ocasionalmente comigo aqui, sabe, elas até alcançam alguns milagres, mas quem está sempre nos horários, orando junto conosco, é impressionante o que acontece. Uma mulher estava com feridas em todo o corpo, estava cheirando mal. Daí você imagina, olha o nível de problema que essa pessoa estava. Através das orações, Jesus curou ela de todas as feridas, Jesus curou, restaurou o corpo físico dela totalmente. Por quê? Porque na unidade, Deus se move de uma maneira diferente. Por que eu saio da minha casa? Eu poderia, sabe, pegar a minha Bíblia, no domingo, tá? Eu poderia pegar a minha Bíblia, eu poderia abrir a minha Bíblia e fazer um culto em casa. Porque aqui em casa nós somos 4, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Jesus estará no meio deles. Mas por que eu e a minha família vamos para a igreja? Por que eu saio da minha casa, eu já trabalho a semana inteira, por que eu saio da minha casa para ir à igreja? Bom, eu faço isso por causa do poder da unidade. A Bíblia diz
A Bíblia diz que isso é uma arma espiritual. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz. É um princípio de Deus, porque as pessoas pensam em guerrear usando apenas uma arma espiritual. E eu vou lhe dizer uma coisa, temos vivido tempos que nós precisamos usar todas as ferramentas do Espírito para podermos vencer e para podermos romper. E eu vou dizer, não importa se você é famoso, não importa se você é rico, não importa se você é poderoso, não importa se você é conhecido, não importa se você é influente, você precisa estar em um só coração, junto com o povo de Deus, junto com a igreja. Eu não prego religião. Vocês estão vendo aqui eu pregar a placa da igreja? Eu até convido vocês para vir nos nossos cultos de domingo, mas eu não prego, nunca preguei placa de igreja aqui e não vou pregar placa de igreja. Eu prego Jesus e a palavra dele, mas eu estou falando para você, encontre uma igreja para congregar, encontre um lugar para estar junto, porque há poder. Eu sinto literalmente que quando, sabe, as pessoas estão remando para o mesmo lado, sabe, está todo mundo orando. A Bíblia fala que quando os 120 estavam reunidos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre essas pessoas. Nós vamos ver grandes manifestações de Deus na nossa vida, no nosso futuro, se nós estivermos unidos. Gente, o inferno faz os seus grupos. E se nós estivermos no mesmo espírito de oração, orando uns pelos outros, amando o nosso irmão, apesar, sabe, você não precisa concordar comigo com tudo, assim como eu não preciso concordar com você com tudo. Mas em Cristo Jesus nós nos amamos, em Cristo Jesus nós nos perdoamos quando temos nossas diferenças, porque é impossível que uma comunidade, por mais que ela esteja unida, é impossível que ela não tenha desafios entre pessoas se desacertam, pessoas às vezes erram, certo? E as pessoas erram, eu erro, todo mundo erra, e nós precisamos do amor de Jesus Cristo para realmente trabalhar no nosso coração e nos ajudar a permanecermos unidos, apesar das dificuldades. Amém? Isso é uma família de fé. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero pedir para você, faça seu ato profético agora, compartilhando com 7 pessoas, e que por 7 caminhos teus inimigos se retirem e batam retirada em nome de Jesus. Amém? Hoje às 19 horas eu vou ter a sala profética. Nós vamos ter uma escola de profetas dia 7, 8 e 9 de agosto, vão ser 3 dias de evento. E mesmo que você não participe da sala profética hoje, não fica triste. Você pode ainda participar da escola de profetas que nós vamos ter, vão ser 3 dias, vai ser incrível, você vai receber muitas direções do Senhor e você pode se inscrever pelo link que está aqui na descrição. Inclusive nós deixamos um presente, certo? Aqui para você, que é um e-book, ele é gratuito e ele pode ser baixado. Aqui, ó, 5 lições que se aprende andando no profético. É um e-book de presente, independente de você se inscrever ou não, você pode ter esse e-book. É o meu presente para você que anda no profético, que ama o profético. E se você quiser se inscrever para a Escola de Profetas, vai ser uma bênção estar junto com você, ok? Muito bem. Eu quero também agradecer a todas as colunas e parceiros proféticos que nós temos no nosso ministério. Muito obrigado. Com a sua ajuda, nós estamos nos mantendo na televisão de domingo a domingo, certo? De domingo a domingo estamos na Band, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E se você quer nos ajudar nesse projeto de orarmos e intercedermos pelas pessoas na televisão, você pode nos ajudar entrando lá no meu site www.profetavinicius7.com.br e nos ajudar como você puder. E se não puder nos ajudar, só ore por nós, que já ficamos muito felizes, certo? Grande parte dos meus programas de televisão são pagos pelo nosso ministério, através dos meus livros, dos meus eventos, e Deus tem me abençoado também em muitas outras formas que eu posso hoje
cumprir esse meu desafio, porque é um verdadeiro desafio, viu? Acredite, é um grande desafio, mas Deus, eu posso afirmar para você que até aqui Deus tem sido fiel. Eu digo a Deus, Senhor, eu vou até onde o Senhor quiser. Se algum dia o Senhor não quiser mais, então o Senhor não vai mandar mais o recurso para isso, né? Então eu estou firme no propósito que Deus colocou na minha vida. E se Deus está falando com você de me ajudar, vá lá no meu site, lá você vai encontrar a forma de você fazer isso. E como eu disse, se não puder, eu entendo. Fique em paz, ore por nós, ok? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91 agora, esse salmo profético que nós temos declarado. Deixa a tua curtida aqui também nessa oração, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero dar rapidamente um testemunho aqui da Alessandra. Eu quero que você preste atenção, porque isso é os resultados da oração, de nós orarmos às 6 e 7 da manhã e às 18 horas. Ela mandou o seguinte testemunho: graça e paz. No exame de rotina, minha filha descobriu que estava com um cisto de 5 centímetros em um dos ovários. A médica solicitou uma tomografia e outros exames específicos para identificar se era câncer e encaminhou para um médico oncologista. Eu comecei a orar junto com o profeta para na tomografia não aparecer mais nada, nenhum cisto. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje saiu o resultado do exame e não foi detectado nem um cisto mais. Deus opera milagres. Quantas curas de câncer tem acontecido aqui nas orações. A Deus a glória. Você pode dar um glória a Deus? Dê um glória a Deus aí, porque Ele é digno. Jesus é digno. Ele cura, Ele opera milagres. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. E quem não compartilhou essa oração, depois manda para 7 pessoas e que se cumpra uma palavra profética na tua vida, que teus inimigos batam em retirada por 7 caminhos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoe a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo agora. E nós oramos, ó Deus, para que a nossa unidade seja cada vez maior. Ajuda-nos, Pai, a amar o corpo de Cristo, amar os pastores, amar os líderes, amar aquelas pessoas, Pai, que têm realmente sido íntegras na fé, aquelas pessoas que dão bom testemunho, aquelas pessoas de caráter. E eu oro nesse momento, Pai, pedindo ao Senhor, mostra-nos misericórdia, nossa causa é uma emergência. Eu apresento cada causa a Ti, Pai, cada causa a Ti. Cada causa, Pai, tem N pessoas aqui, N pessoas com N emergências. E eu te peço, intervém agora. Toque com teu poder, Jesus. Eu quero declarar que todo câncer está se rendendo a Jesus Cristo agora. Toda infecção, inflamação, problema nas juntas, todo tipo de tumor, todo tipo de cisto, de microcisto, todo tipo de problema no corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo agora. Também oro para que as portas se abram. Eu oro para que milagres sejam liberados
e para que o sobrenatural de Deus toque nessa vida, toque nessa casa. Senhor, remova agora todo tipo de opressão espiritual, tudo aquilo que tem lutado contra essa casa, que tem lutado contra essa família, que renda-se ao nome de Jesus Cristo. Também me levanto contra todo espírito de medo, tudo aquilo que tem atacado, tudo aquilo que tem perturbado o sono de pessoas que não dormem bem à noite, pessoas que acordam várias vezes na madrugada, pessoas que não têm tido paz, não têm tido tranquilidade dentro da sua casa, que todo mal seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que o poder de Deus toque tua vida, Senhor, e que todo jugo, Pai, tudo aquilo que pesa, que oprime, tudo aquilo que luta contra essa pessoa, até mesmo as reuniões do inferno para prejudicar essa pessoa, eu quero declarar por terra agora: nada prosperará contra essa pessoa, em nome de Jesus. Todo o mal arregimentado, conspirado, está desfeito em nome de Jesus. Senhor, e nós declaramos que assim como existem as reuniões do inferno, tem as reuniões do céu. E nas reuniões do céu está agendado promoções, nas reuniões do céu está agendado bons testemunhos, na reunião do céu está agendado prosperidade, salvação em toda a casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus avanço, favor, milagre, prosperidade, graça, transformação de vidas, transformação de ambientes. Eu quero declarar em nome de Jesus que o que falta vai ser suprido, aquilo que é necessário vai chegar, em nome de Jesus Cristo. Está dada a palavra, está liberada no mundo espiritual, em nome de Jesus. Eu te abençoo, abençoo tua casa e a tua família. Amém e amém. Amém, gente querida. Diga comigo: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus te ama e eu e a minha esposa amamos cada um de vocês. E se você está unido conosco aqui em oração, amanhã 6 e 7 da manhã, eu aguardo você com a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.